Fala pessoal, ME Soluções aqui. A gente vai falar hoje sobre a primeira lei de Ohm. O primeiro vídeo que a gente fez foi sobre tensão, resistência e corrente. A gente viu que a tensão é a força que impulsiona os elétrons, a corrente é o movimento ordenado dos elétrons e a resistência é a dificuldade que o material aplica à passagem da corrente. Legal? Beleza. E a primeira lei de Ohm é que vai relacionar esses três fenômenos assim da eletricidade, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aqui, ó, nessa fórmula, né, que a gente fez aqui, ó, a gente tem aqui a tensão, né, que é dado em watts, em volt, aliás. A gente tem a corrente, que é dado em ampere. Vou botar bem específico aqui para a gente entender, ok? E a gente tem a resistência. A resistência que é dado em ohms. Que é esse símbolozinho aqui, símbolozinho assim, de uma letra grega, né? Beleza. Tensão, resistência e corrente. Vamos firmar na cabeça. A tensão é a força que impulsiona os elétrons, a corrente é o movimento ordenado dos elétrons e a resistência é o material que vai ser aplicado para dificultar a passagem da corrente. Ponto. Dentro de um circuito, como a gente desenhou aqui, pessoal, a gente desenhou 3 circuitos assim, ó. Agora a gente vai entender isso funcionando, né, na prática dentro de um circuito. Ou seja, eu tenho um circuito aqui e eu vou começar já. Vamos dizer aqui nesse primeiro circuito aqui que a gente tenha uma fonte de 220. Ok? Uma fonte de 220. E eu tenho. Deixa eu apagar aqui, eu vou fazer até. Acho que vai ficar mais. Vai ficar até melhor, tá? Eu vou fazer de preto aqui, ó. Eu tenho uma fonte de 220. Atenção. Eu tenho uma corrente. Uma corrente. Uma corrente. Uma corrente. Vamos botar uma corrente aqui de 10 amperes. De 10 amperes. E eu quero saber, eu estou botando os valores bem simples assim para a gente entender, né? Eu quero saber agora o valor da resistência. Ou seja, o que é a resistência? É a dificuldade. A corrente ela está passando por aqui, está passando uma corrente de 10 amperes. Veja, presta atenção bem nisso aqui. Tem uma fonte de alimentação de 220. Está passando a corrente por aqui. E a resistência está aplicando uma dificuldade à passagem da corrente. Eu quero saber o valor dessa dificuldade. Quero saber o valor dessa resistência aqui. Como que eu faço? Ó, tá aqui na fórmula. Eu sei que resistência é a tensão dividido pela corrente. Vamos fazer então, ó, a tensão, vamos fazer de azul, né? Ó, eu sei que R é igual a tensão dividido pela corrente. Ou seja, R, nesse caso aqui, ó, quantos que é a tensão? A nossa tensão é de 220, não é? E quantos que é a corrente? 10 amperes. Quantos que é o valor dessa minha resistência aqui? Vamos lá? Eu esqueci da minha calculadora, mas aqui vai dar 22 ohms, tá? 22 ohms, ó. É o valor dessa minha resistência aqui, ó. Calculemos o valor dessa resistência. 22 ohms é a dificuldade que está sendo aplicada à passagem dessa corrente aqui. Ok? Então, a gente já calculou o valor dessa tensão. Ok? Agora eu quero saber
Agora eu quero saber o seguinte. Eu tenho uma tensão, eu tenho uma fonte aqui de 220 ainda. Bem simples, tá, pessoal? Para a gente entender legal. Eu tenho uma tensão de 220. Tenho uma resistência. Eu tenho uma resistência. Uma resistência de 22 ohms. Bem simples mesmo para fixar na cabeça da gente. Eu quero saber agora o valor da corrente. O valor da corrente que vai passar por esse circuito. Aqui nós temos a fonte. Aqui nós temos a resistência. E aqui nós temos um circuito. Eu quero saber o valor da corrente que vai percorrer esse circuito. Né? A corrente. Então, o que a gente vai fazer? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu sei que I é igual a tensão dividido pela resistência. Ou seja, I é igual a tensão. Quanto que é a nossa tensão? 220, né? E quantos que é a minha resistência? Quantos que é a minha resistência? 22 ohms. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou saber que a minha corrente é igual a 10 amperes. 10 amperes, ó. 10 amperes. Esse circuito aqui, ó. Vamos apagar a corrente aqui, ó. 10 amperes. É o valor da corrente que circula aqui. Ok? Estou fazendo de uma maneira bem simples para a gente entender, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Agora a gente viu a tensão, a gente viu a corrente, viu a resistência. Agora a gente quer saber o quê? A gente quer saber... A gente tem, por exemplo, aqui, ó. A gente já tem a corrente, que é 10 amperes. A gente já tem a resistência, que é 22 ohms. E o que eu quero saber, Murilo? Eu quero saber o valor da tensão. Opa! O valor da tensão. Vou fazer de preto aqui. Eu quero saber o valor da tensão que está aqui. Como que eu faço? Vamos lá. Vamos olhar para a nossa formulazinha que está aqui, ó. A gente sabe que a tensão, tá aqui, ó. A tensão é a resistência vezes a corrente do circuito. Então a gente faz assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Tensão. Eu vou fazer de preto para ficar melhor. A tensão é igual a resistência vezes a corrente, certo? Fazendo esse cálculo aqui, a gente tem o quê? Tensão é igual a 22, né? Vezes a corrente, que é 10 amperes. Fazendo esse cálculo aqui, bem rápido, vai ficar quantos? 220 volts, que é o valor da nossa tensão que está aqui, ó. Legal, pessoal? Vídeo rápido, vídeo tranquilo sobre a primeira lei de Ohm. A gente resumiu a primeira aula, que a gente falou sobre tensão, a gente falou sobre corrente, a gente falou sobre resistência. E hoje a gente fez um vídeo bem simples, mas bem didático, para vocês entenderem como que a gente calcula a corrente, como que a gente calcula a resistência e como que a gente calcula a tensão. E aqui a gente viu a fórmula da primeira lei de Ohm, tá? A fórmula da primeira lei de Ohm. Marca isso aqui no seu caderno para você não esquecer. Pessoal, quero agradecer, que Deus abençoe. No próximo vídeo, a gente está planejando fazer uma aulinha prática, mas a gente vai ter novidades aí, tá? Fique com Deus, que Deus abençoe.